Então, meninas, depois de estudarmos sobre a microbiologia e os seus micro-organismos e a maleficência dos micro-organismos, nós vamos agora estudar um pouco sobre a biossegurança, a forma que nós temos para combater os micro-organismos. E tem tudo a ver uma coisa com a outra. Ai de nós se não tivéssemos a biossegurança, ou seja, os caminhos para combater os vírus, para combater os micro-organismos. A biossegurança é um conjunto de estudos e procedimentos que visa evitar ou controlar os riscos provocados pelo uso de agentes químicos, agentes físicos e agentes biológicos à biodiversidade. Outras definições nessa linha dizem que a biossegurança é o conjunto de ações voltada para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviço, visando saúde do homem, dos animais, a preservação do meio ambiente e, sobretudo, a qualidade dos resultados. A falha ou a ausência da biossegurança acontece à volta da doença contagiosa que representa risco em consultório odontológico, como vírus, catapora, hepatite B, hepatite C, a conjuntivite herpética, herpes simples, herpes zoster, a mononucleose infecciosa, sarampo, rubéola, parotidite, gripe, papilomavírus humano e o citomegalovírus e HIV. As normas de biossegurança são protegidas por lei? Olha, se não fosse as normas de biossegurança, se não fosse a lei, coitado de nós, profissionais. Se nós não tivéssemos uma lei que amparasse, que obrigasse o uso, talvez seria muito pior. O tratamento na área odontológica necessita cumprir as normas de biossegurança baseadas em lei e normas técnicas do Ministério da Saúde em primeiro lugar, depois o Ministério do Trabalho, as secretarias estaduais e municipais, que observam desde a proteção contra radiação ionizante, indicação de luz halógena, medida para o controle de doenças infecciosas, destinação de resíduo e proteção do meio ambiente. Aqui entra em cheio o trabalho da vigilância sanitária, da Anvisa, de fazer o controle nos estabelecimentos se essas normas de segurança estão sendo aplicadas. Meninas, às vezes não passar aqui as páginas acaba dando um certo intervalo, porque em algumas vezes acaba errando aqui e desconfigura, você tem que voltar atrás e recomeçar. Como nós estávamos falando sobre as normas de biossegurança, são protegidas por lei, e essas normas, uma vez não cumpridas, elas também geram algumas sanções, que nós vamos ver agora mesmo. Como são classificadas as sanções? As sanções são previstas por lei,
podem ir desde uma simples advertência ou multa classificada em leve, grave ou gravíssima, até a interdição do estabelecimento odontológico. Se essas normas não são observadas, a vigilância sanitária, a Anvisa, pode, os agentes responsáveis, principalmente nos municípios, podem chegar a aplicar desde uma advertência simples ou uma multa leve, grave, gravíssima e até o fechamento do seu estabelecimento, ou seja, o fechamento do consultório, se não for observada as normas e essa lei, que é desde 20 de agosto de 1977. A importância das terminologias. Essas terminologias, elas são indispensáveis no funcionamento ou seja, do consultório, mas de todos os estabelecimentos. Então, é bom que sejamos conhecedores de cada terminologia dessa, porque essa terminologia é que vai fazer a diferença lá na frente. Por exemplo, a antisepsia e a asepsia parece ser, não é. Então nós precisamos voltar um pouco da nossa atenção para aprender sobre essas terminologias, para levar essas terminologias para dentro do consultório, o que cada uma vai nos ensinar dentro do estabelecimento. A asepsia, por exemplo, é o procedimento que visa o controle de infecção a partir do uso de substância microbicida de uso na pele, ou seja, é quando nós fazemos a antisepsia da boca do paciente, da mucosa do paciente, ou seja, quando nós damos um enxaguante bucal ou quando nós, com uma gás embevecida, por exemplo, clorexidina a 0,2%, fazemos a antisepsia da mucosa, da bochecha, antes de um procedimento cirúrgico, por exemplo. Já a asepsia é o conjunto de métodos empregado para impedir que determinado local, superfície, equipamento ou instrumental seja contaminado. Ou seja, nós temos que ter um método para poder impedir que determinado local, ou seja, a bancada, a superfície, os equipamentos, as pontas do equipe, por exemplo, a cuspideira, os instrumental que nós usamos nas bandejas, seja contaminado. Temos que ter esse cuidado. Então, antes de mais nada, precisa de fazer uma asepsia desses instrumentais. Já o artigo são instrumentos de diversas naturezas que podem ser veículos de contaminação. Nós temos também os artigos críticos e os artigos semicríticos e os não críticos. Os artigos críticos. Os artigos críticos são os artigos que penetram através da pele mucosa adjacente, atingindo tecidos subepiteliais e sistemas vasculares. Inclui materiais como agulhas, lâminas, sondas exploradoras, sondas periodontais, material cirúrgico e outros. Ou seja, são aqueles que penetra a mucosa do paciente. São aqueles que nós usamos, por exemplo, como bisturi para incisar, a sonda exploradora para explorar as mesiais, as interproximais, as sondas periodontais para fazer a ferição das bolsas periodontais e outros materiais cirúrgicos. Exigem esterilização ou uso único descartável.
Alguns exemplos de uso descartável são, por exemplo, as agulhas, por exemplo. As agulhas para anestesia só não usamos uma única vez e é descartada. É proibido usar novamente. As lâminas de bisturi fazemos também um único uso e após esse uso é descartado. Fio de sutura, por exemplo. Agora já as sondas periodontais, o explorador são materiais que usamos outras vezes, que são esterilizáveis. Já o artigo semicrítico são aqueles que entram em contato com a pele não íntegra ou com mucosa íntegra, como condensadores de amálgama, espátula de inserção de resina, etc. Aqui, por exemplo, os condensadores de amálgama já acabou caindo no desuso. Na rede privada, por exemplo, quase não usa. Eu, por exemplo, nunca usei restauração de amálgama, mas na rede pública ainda existe esse uso. Então, esses artigos semicríticos que entram em contato direto com a pele íntegra, e também na mucosa íntegra, né? Como os condensadores e a inserção de resina, esses instrumentais precisam ser descontaminados, precisam ser cuidados para não ser fonte de transmissão de bactérias, de micro-organismos. Exigem desinfecção de cada um ou esterilização. Já o artigo não crítico são aqueles que entram em contato com apenas a pele íntegra do paciente, como refletores, macas, cadeira, piso, mobiliário em geral. Exigem limpeza e desinfecção de atividade biocida intermediária. Ou seja, esses artigos não críticos, como cadeira, refletores, precisam também primeiramente de uma limpeza antes da desinfecção e com atividade biocidas intermediária. Já a descontaminação é o método de eliminação parcial ou total de micro-organismos dos artigos e superfície. Essa descontaminação, esse método de eliminação parcial ou total de micro-organismos da superfície precisa também ser feito um pouco antes. Precisa também de uma limpeza antes para que facilite o processo de descontaminação. Já a desinfecção, que é um processo físico ou químico que elimina as formas vegetativas de micro-organismos, exceto os esporados. A desinfecção combate praticamente todos os micro-organismos, exceto aquelas bactérias esporuladas, ou seja, aquelas que já criaram resistência. A esterilização é o processo de todas as formas de vida microbiana, inclusive os esporados, mediante aplicação de agentes físicos ou químicos. A esterilização também ela é feita através de autoclaves. Já a limpeza é a remoção mecânica ou química das Então, a limpeza é a remoção mecânica ou química da sujidade, visando a remoção de resíduos orgânicos, realizada anteriormente à desinfecção e à esterilização. Ou seja, antes de fazer
a desinfecção e a esterilização, primeiro é preciso fazer a limpeza, ou seja, fazer a limpeza do consultório, fazer a limpeza dos mobiliários, fazer a limpeza da cadeira, do equipe, de todo o ambiente, para depois então fazer a desinfecção e a esterilização, para que a desinfecção e a esterilização seja também eficiente. Já a monitoração é o controle periódico de eficiência do processo, garantindo que as especificações validadas para os processos estão dentro do padrão estabelecido. Ou seja, para mim ter certeza se esses métodos de esterilização, de limpeza estejam sendo eficientes, eu preciso de fazer um controle periódico para validar esse processo e acompanhar se está tendo eficiência nesse processo. E também fazer essa monitoração sobre pena de uma visita da vigilância sanitária, se esteja dentro do controle, se está sendo eficiente esse controle de esterilização, por exemplo. Já a infecção é o processo de invasão do micro-organismo no hospedeiro. Pode ser cruzada direta, infecção cruzada, e é um termo utilizado para referir-se à transferência de micro-organismo de uma pessoa, um objeto, para outra pessoa, resultando necessariamente em uma infecção. No caso, o agente infeccioso é transmitido de um paciente para o outro por meio das mãos do dentista ou da sua equipe, ou ainda pelo equipamento ou instrumental contaminado. Ou seja, por isso que se faz necessário, antes e depois de qualquer procedimento, lavar as mãos. Por exemplo, quando a recepção está cheia e você termina de atender um paciente e imediatamente você se levanta, tira a luva e chama outro paciente, como tem muitas coisas para ser arrumado, qual é o risco da sua secretária na correria de organizar tudo, esquecer de trocar a luva, por exemplo? Vai haver essa infecção do profissional para o paciente. E também pode acontecer, por exemplo, um paciente que chega, que está contaminado hepatite B, por exemplo, e você faz o procedimento na boca do paciente e depois não toma os cuidados direto, por exemplo, na lavagem das mãos, quando você usar instrumental de um paciente no outro, você faz essa transmissão de infecção cruzada. A infecção direta. O agente infeccioso é transmitido pelo profissional de saúde ou pela sua equipe para o paciente, ou de paciente para a equipe de saúde. Pode ser feita por secreções orgânicas, por meio de mãos, etc. Nesse caso, pode ser feita através de secreções orgânicas como um espirro, tosse, saliva, ou até mesmo por sangue, e por meio das mãos.